Olá, estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e hoje a nossa convidada é a Sônia Turziani, coordenadora do CREAS. Bom dia, Sônia. Bom dia, Inês. A Sônia vai contar um pouquinho pra gente como funciona o CREAS e a política da assistência social, o SUAS. Fique à vontade, Sônia. Então, para a gente falar um pouquinho do CREAS, vamos antes falar do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. Ele foi inspirado no SUS, que é o Sistema Único da Saúde, e o SUAS fez com que a política da assistência social se tornasse uma política pública, mudando um pouquinho aquele conceito da caridade, do assistencialismo, para uma política de direito, né, que faz com que o cidadão tenha o direito e o Estado o dever de estar oferecendo a política, né? Nesse processo de implantação, ele organiza a assistência por níveis de proteção, de acordo com a complexidade, né? Então, nós temos o CRAS, que é o nível de proteção social básica, o CRAS e algumas entidades que realizam os serviços dentro dessa proteção no território. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, Tá. E se visa que o CRAS esteja instalado no território de vulnerabilidade, nos locais onde existem uma concentração maior de famílias em situação de vulnerabilidade. No nosso caso, Nós temos um no bairro da Planalto e nós temos a necessidade de implantar mais um no município, de acordo com a população e com os critérios da política. que está em estudo, naturalmente. Isso. E nós temos depois os serviços de proteção social especial de média e alta complexidade. O de média complexidade é o CREAS e alguns serviços que estão sendo realizados nas entidades que estão vinculados ao CREAS, né? E os de alta complexidade são os de níveis de institucionalizado, quando rompe o vínculo familiar. Então, a pessoa está numa situação de acolhimento e está fora da família. Que seria o caso já de uma internação, Isso, o de uma acolhimento Fundação de Casa, uma criança, ou de um abrigo. a internação da Fundação Casa, só que a internação da Fundação Casa ela não está dentro da assistência social diretamente, né? E já é mais idoso que está numa instituição de acolhimento. Ah, tá. E uma casa-abrigo, por exemplo, que Isso, que recebe acolhe as crianças em situação de abandono, de violência, e tá. aí seria já Ok. a de alta complexidade. Uhum. Então, aí a gente pode passar a falar um pouco do CREAS, né? O CREAS ele existe em Penápolis há aproximadamente 4 anos. Nós temos uma equipe ainda não a ideal, né? Nós não temos uma equipe de referência completa. Então, conta hoje com um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um auxiliar administrativo e um auxiliar de serviços gerais. Ainda falta para completar essa equipe de referência um advogado e 2 educadores sociais e motorista, que hoje a gente utiliza o motorista compartilhado com a Secretaria da Assistência. O CREAS, por ser um serviço de alta complexidade, ele exige um acompanhamento mais no domicílio, então a gente ainda tem uma deficiência grande de carro para as visitas, para acompanhamento das famílias e a própria articulação com os serviços, né? Das ações, que demanda que a gente atende no CREAS, né? Então, são as famílias numa situação de complexidade maior. Então, situações de violência, né? O idoso, a pessoa com deficiência, com direitos violados e adolescentes em medida socioeducativa. No caso de Penápolis, nós estamos acompanhando a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. A liberdade assistida ainda está terceirizada com uma entidade, no caso é a Unidos pela Vida. Né? E como é que funciona o CREAS, né? As pessoas têm uma expectativa, a partir do momento que abriu o CREAS, que foi implantado, que vai resolver todo o problema, né? Então, vamos encaminhar para o CREAS, né? E o CREAS ele tem o papel de acolher essa família. Então, a gente vai fazer uma escuta diferenciada, discutir com a família qual vai ser o plano de acompanhamento para essa família e, a partir daí, começar a articular a rede, envolver os setores afins, né? Então, se existe uma necessidade de um acompanhamento na saúde, na educação, no próprio CRAS, porque ele pode estar no mesmo momento sendo acompanhado no CREAS e também no CRAS no seu território, né? Se existe
algum direito violado, a gente pode estar acessando os serviços de garantia de direitos, também benefícios de programas de transferência de renda, né? Tanto como o BPC para o idoso e para o deficiente, os programas de família que tem transferência de renda, ação jovem. Então, o CREAS, a partir dessa entrevista e dessa escuta, ele vai estar traçando com a família quais seriam as intervenções e buscar os parceiros, né? Então, seria assim, dividir as responsabilidades, e não que o CREAS vai assumir e vai resolver isso tudo sozinho, né? A propósito dessa tua colocação de parcerias em redes e tal, seria interessante a gente falar um pouquinho como nós nos aproximamos, né? Rede CAAS e CREAS, né? E até para a gente poder conhecer um pouco melhor, enquanto uma iniciativa de formação, de estruturação e de articulação de ações em rede, como nós nos aproximamos e o que isso, de alguma forma, trouxe como favorecimentos e benefícios para o próprio serviço do CREAS, né? Que sentido isso faz para vocês, né? Sim. Que eu acho que é uma razão de nós estarmos juntas hoje aqui falando também sobre esse tema, né? Você poderia falar um pouquinho? As coisas, elas não acontecem por acaso, né? Quando eu me aproximei do início dos trabalhos da Rede CAAS, um pouco por identificação, né? Pela experiência de trabalho que eu já tinha. E aí eu fui participar do comitê técnico e a partir das capacitações e de conhecer melhor esse projeto, a princípio a assistência social, ela teve um pouco de dificuldade de se localizar e de entender qual era o papel dela dentro do trabalho da primeiríssima infância, né? E aos poucos, que a gente trabalha com promoção do desenvolvimento integral, né? Exato. Quer dizer, dava a impressão que não teríamos nenhuma superfície de contato direto ali. Exato, né? E à medida que ele trabalha muito mais a prevenção e a assistência social, né? Talvez até por conta de não ter fôlego, ela acaba assumindo e correndo atrás das coisas já, né, comprometidas. Então, a gente não se via muito falando de prevenção, né? E algumas das discussões eram como que a gente vai falar da importância do vínculo mãe-bebê, da relação, né, de afeto, quando a gente trabalha com famílias com uma complexidade maior, com situações de dependência química, né? Como é que a gente vai se fazer ouvir com essa demanda que a gente atende? Enquanto que na saúde, na educação, a família chega num outro estágio, né? Chega lá a criança para ser alfabetizada, ou desde a escola da educação infantil e a gestante. Então, é um espaço que se vai falar dessa relação com a criança. E nós já estamos assim, chegamos num momento em que a família, na maioria das vezes, já está mais comprometida. Então, a partir de algumas oficinas e de algumas capacitações, a gente foi clareando, entendendo um pouco melhor qual era, né, esse espaço da assistência dentro da Rede CAAS e do projeto da primeiríssima infância, né? E a gente vem participando aí, né, à medida do possível, até por falta de recursos humanos, mas assim, de uma forma até que legal, né? A gente tem participado das relações das semanas do bebê, da engatinhata, as capacitações, palestras, eventos, a própria construção do Plano Municipal da Primeiríssima Infância, a gente participou em todas as reuniões, e oficinas, né? Nós realizamos oficina de bonecas no CREAS, que foi também uma parceria com a Rede CAAS na Semana do Bebê de 2012, né? 2011, 2011, né? isso. Né? Teve uma outra oficina que foi a oficina de construção de giramundo, que foi feita uma oficina para os multiplicadores. Os técnicos do CREAS não participou, mas sabendo da atividade, a gente trouxe para um trabalho que a gente já realiza com as adolescentes, né? O Giramundo é essa peça aqui. E a gente aproveitou esse material, que é a base do Giramundo, que era uma doação vinda de uma outra parceria, né? Com a Rede CAAS, né? E foi cedido para o CREAS. E a gente comprou a ideia, que foi a proposta da construção do Giramundo, né? E por que a gente trabalha muito com oficina, né? É muito difícil a gente
acolher uma família e dizer, ó, o que você está fazendo está errado, não é por aí, né? Porque a gente acaba distanciando. Então, através da atividade, da arte, da música, do esporte, da cultura, a gente vai trabalhando os conceitos, a gente vai rediscutindo os conceitos, né? Então, existem oficinas que a gente trabalha alguns temas mais dirigidos, e em outros momentos a gente trabalha através de uma atividade, né? E essa atividade, ela vai trabalhando a autoestima, ela vai trabalhando o comportamento, a relação do grupo, o vínculo com o grupo e também com os profissionais que está trabalhando, e vai mostrando para a pessoa que ela também é capaz de construir coisas boas, né? Ela não tem só coisas negativas, ela vai encontrando, né, potencial, ela vai encontrando valores e revendo algumas atitudes e comportamentos. Uhum. Inclusive, a propósito de oficinas e de rede, né, nós vamos ter agora, no próximo dia 25, a visita e a consultoria da Célia Schlittler, que é uma especialista em redes, e ela vem trazer para a gente uma proposta de alinhamento dos conceitos do trabalho em rede, que é um momento muito especial da nossa parceria, inclusive, né, Sônia? Sim. Porque a gente acredita que, a partir desse encontro, outras pessoas, outros parceiros e a nossa parceria possa se fortalecer. Porque trabalhar em rede significa isso, né? É muito necessário e sempre adequado estar nutrindo essas relações de vínculo. Né? Então, quanto mais próximos nós estivermos para ouvir um pouco a necessidade e os desejos do outro e trocar as informações e o conhecimento que a gente vai acessando, esse trabalho vai sendo enriquecido. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a expectativa para esse encontro, já que a nossa parceria é uma parceria que já tem um certo tempo e que, de alguma forma, nós entendemos que, enquanto parceiros mais experientes, também somos responsáveis pela busca, pela aproximação e pelo entendimento que esses novos parceiros que estão chegando agora podem ter sobre o trabalho. Quer dizer, a gente tem a responsabilidade de apoiá-los nessa compreensão, já que o trabalho em rede é um trabalho razoavelmente complexo, porque foge um pouco do nosso modelo usual, tal. Uhum. O que você pode falar para a gente em relação a isso? Sem dúvida. Inclusive, essa oficina é uma continuidade, porque a gente vem trabalhando essa questão. Inclusive, a Célia já esteve em Penápolis, né? Uhum. Falar sobre esse assunto. E a gente percebe, assim, que após todas essas capacitações, a rede já está mais organizada. Porém, é um desafio trabalhar dessa forma no dia a dia, né? A assistência social, principalmente, que está aí, como é que a gente diz? Assimilando conceitos novos e formas novas de trabalhar. A gente está recebendo profissionais de outras áreas, né? Que anteriormente o serviço social trabalhava sozinho, hoje a gente trabalha com psicólogo, a gente trabalha com o advogado, a gente trabalha com o pedagogo. E é essa a importância mesmo, de que a gente tenha um olhar mais ampliado e a gente consiga, na prática, também ter essa visão de como trabalhar em conjunto, né? Uhum. E é um desafio muito grande. No dia a dia, a gente pôr isso em prática, né? E a gente passar a ter esse conceito de que as famílias são as mesmas. Elas estão na educação, elas estão na saúde, elas estão na assistência. Tá. E a gente precisa olhar, né, para essa família desta forma, como... né, uma coisa assim com várias demandas, mas que a ação ela tem que estar alinhada. Não adianta a saúde trabalhar de uma forma, a educação de outra e a assistência de outra, porque a gente não vai conseguir o nosso objetivo. Então, acho que esta capacitação ela vai vir para reforçar e para, assim, né, nos ajudar a lidar com esse desafio que é o trabalhar integrado e trabalhar de forma intersetorial. Porque no dia a dia a gente até vai para as capacitações, a gente volta com esse entendimento da necessidade de trabalhar em conjunto, mas no dia a dia, no corre-corre, a gente acaba se perdendo e muitas vezes a gente está lá sozinhos, focado e essa questão pode ser diluída com os demais serviços e as demais políticas. Uhum, e bem. Com certeza o resultado também é melhor e mais amplo, né? Sônia, que tipo de avanço você poderia pontuar para a gente, de uma forma concreta,
teve origem na nossa parceria, né? Nessa parceria que foi sendo construída e que a gente está incrementando e está o tempo todo tentando aprimorar. Sim, essas capacitações que foram realizadas, né, elas ampliam o olhar do técnico e dos profissionais a ponto da gente dar continuidade nas ações como a gente vinha acontecendo, mas já com um olhar diferenciado, né? Como a gente estava num trabalho de média complexidade, a gente, por exemplo, trabalhava a sexualidade com os adolescentes que a gente atende, mas sem se preocupar e sem estar vislumbrando que aquele jovem futuramente seriam os pais, os responsáveis, os cuidadores de novas crianças. Então, hoje, quando a gente trabalha de sexualidade, a gente trabalha a questão da prevenção de gravidez, de doenças, e também trabalha essa questão emocional, né? O preparo emocional para o jovem estar engravidando, para ser responsável por outra pessoa. E a gente tem, inclusive, vários casos de adolescentes que engravidam durante, né, esse trabalho que a gente faz. Então, a gente percebe que aquilo que a gente achava que não era nosso, é nosso também, né? Então, a partir desse olhar mais ampliado, a gente percebe que a gente pode, sim, fazer as duas coisas. Ao mesmo tempo que trabalhar o adolescente que está lá cometendo um ato infracional e que está comprometendo a vida dele, fazendo escolhas que vai trazer consequências, a gente também, em paralelo, né? É claro que de uma forma mais lenta, a gente vai também trabalhando essas questões, esses assuntos, para que eles vão incorporando e que no momento que eles forem eles os cuidadores, né, de outras crianças, de outros adolescentes, eles estão com um outro conhecimento, inclusive, para poder lidar com essa situação. E essa questão de trabalhar em oficinas também promove essa vivência emocional que faz diferença na incorporação desses aprendizados, né, Sônia? Eu fico pensando. Sem dúvida. Acho que as oficinas, você trabalha essas questões todas de forma indireta. É diferente de você sentar com um adolescente ou até mesmo com um adulto, né, e começar a perguntar e responder, né? A oficina ela funciona como um laboratório. À medida que ele está ali confeccionando uma atividade, ele tá se expressando, ele está se colocando, ele está falando, né, ele está colocando suas emoções e indiretamente a gente vai trabalhando isso. Eu acredito que é uma forma muito mais tranquila e muito mais efetiva para a gente trabalhar. E um celeiro bastante rico que a gente tem observado de oficinas para as nossas parcerias tem sido a Semana do Bebê, né? E nós estamos aí organizando a 4ª edição da Semana do Bebê de Penápolis e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa sobre as oficinas, sobre essa parceria, se já tem algumas ideias circulando pelo grupo. A gente iniciou uma discussão no CREA sobre, né, qual seria a nossa atividade para contribuir com a Semana do Bebê. E aí nós tivemos um período de férias, né? Eu tirei férias, outros profissionais, então agora a gente vai estar retomando, né? Mas com certeza a gente vai estar não só buscando ter uma programação do CREAS, mas estar participando das demais atividades que vão acontecer na semana no município. Certamente. Sempre que a gente pensa oficinas para a Semana do Bebê, a gente sempre pensa o envolvimento dos técnicos do CREAS, né, e eventualmente até oficinas específicas dirigidas à clientela, né, ao público-alvo do trabalho de vocês. O interessante é que nessa semana e as capacitações, ela tanto traz atividades que a gente vai oferecer para o usuário, como ela traz muita informação para a nossa formação mesmo, para a gente poder trabalhar no dia a dia. Dos profissionais, exatamente, né? E o CREAS, que é um trabalho, né, um serviço de média complexidade, é um trabalho especializado, e a gente percebe que haja informação, né? A gente está sempre precisando e buscando informação e conhecimento para a gente poder dar conta dessa demanda hoje da assistência social, porque nós já tivemos um momento em que a gente trabalhava com a vulnerabilidade financeira, né? E hoje a demanda da assistência social ela é muito mais ampla, né? Hoje a gente trabalha relações, a gente trabalha, né, as questões, as consequências aí de dependência química, de separações, né, de famílias
de uma família diferente, numa composição diferente que a anterior, que antigamente a gente tinha pai, mãe e filhos. Hoje nós temos muitos filhos criados por avós, os responsáveis são os avós, ou a única responsável pela família é a mãe, né? Filhos também só com o pai sem a mãe. Então a gente tem várias hoje situações que são trazidas para o nosso dia a dia e que a gente tem que buscar informação para poder dar resposta e até para trabalhar no dia a dia. Sônia, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade para todos os momentos que a gente entra em contato e propõe parcerias e quer ouvir a opinião de vocês. Acho que essa oficina do próximo dia 25 com a Célia, ela vem fortalecer os nossos vínculos e trazer também uma oportunidade de enriquecermos esse trabalho, que é um trabalho que está indo tão bem e que a Célia especialmente tem um cuidado conosco, porque ela sempre fala assim, Penápolis é um exemplo de que o sistema redes funciona, né? E a gente se sente ainda mais responsável. Eu costumo sempre lembrar as pessoas que o trabalho em rede, ele é um trabalho compartilhado em todos os níveis, na elaboração das ideias, no compartilhamento das responsabilidades, na realização das ações, e isso mostra pra gente que ninguém faz nada sozinho, que juntos nós podemos alcançar muito mais longe, né? Então eu quero agradecer de público o seu empenho, a sua disponibilidade e a sua generosidade em compartilhar sempre conosco os aprendizados de toda a equipe também. E vou abrir um espaço para as suas considerações finais. Certo. A gente também agradece a esse espaço, né, de estar aqui, de estar podendo falar um pouquinho também sobre assistência, né, que é uma política nova e a gente está aí caminhando, né, ela está num processo de construção, num processo de implantação, né, é um desafio não só para o nosso município, mas os outros municípios que estão, né, que tem que lidar com essa questão nova e recurso financeiro e tudo mais para a gente conseguir implantar e executar. Mas também a gente está muito feliz, nós que estamos na área já há muito tempo, de acompanhar esse caminho que ela tá assim, trilhando, né? Que a gente percebe que está se encontrando, está ficando muito claro, né? Qual é o papel da assistência, tá muito definido assim, de que forma que a gente vai estar trabalhando, de que forma que a gente envolve o usuário, nós não somos nós o dono da verdade, né? A gente tem que envolver a família que a gente está atendendo para que ela vá entendendo como é que ela vai mudar a vida dela, né? Na verdade, a gente vai ser um apoio, um mediador aí para que ela se encontre e busque a sua autonomia, né? Então, eu acho que a gente está no caminho, né? E aos poucos a gente vai implantando. O CREAS mesmo, ele iniciou com uma deficiência de recursos humanos muito maior, de espaço físico, e aos poucos a gente está conquistando e vai estar conseguindo implantar, né? E com relação à parceria, eu acho que, né, ela tem que se fortalecer mesmo, e à medida que a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente vai percebendo que tem mais um serviço que a gente tem que chamar, a gente tem que envolver mais outro, né? E a gente vai encontrando, né, os resultados. Então, acho que isso que é legal, né? Ao mesmo tempo que é difícil, que a gente tem que exercitar, mas a gente vai percebendo a cada vez mais que a gente está encontrando o caminho e que a gente está conseguindo lá na ponta, né, com aquela pessoa que a gente atende, alcançar o objetivo através dessas parcerias e desse trabalho integrado. Então, a gente está aí, está, né, disposto e contando mesmo que aconteça mais parcerias, que aconteçam mais capacitações e eventos para a gente estar participando e se alimentando de informação e de recursos para a gente trabalhar no dia a dia. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima oportunidade.